Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Quero saudar a todos os amigos e ouvintes que nos têm acompanhado ao longo destes programas. Nós estamos no livro de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. E estamos no capítulo 2. Já vimos como Jesus viveu ali 2 incidentes sobre o sábado. E eu gostaria ainda de tecer algumas considerações sobre estes incidentes. Então, se tiver a sua Bíblia à mão, eu gostaria de convidá-lo a abrir em Marcos, capítulo 2, verso 23, e aí passarmos algum tempo a olhar para as Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: Num certo sábado, Jesus e os seus discípulos atravessavam umas searas. E enquanto caminhavam, os discípulos começaram a arrancar espigas para comer. Vemos aqui os discípulos de Jesus Cristo a colher espigas para comer. E eles estavam a fazer isso num sábado. É preciso explicar que para os judeus, e nomeadamente para os fariseus, eles interpretavam a lei dizendo que nada poderia ser feito num sábado, inclusive nem colher espigas para comer. Esta era a interpretação que os fariseus davam à lei. Não quer dizer que fosse isso que a lei estava a dizer. Há uma diferença muito grande entre apanhar espigas num sábado para comer e apanhar espigas como um ato normal de trabalho, para armazenar ou para guardar, para eventualmente depois vender. Isso sim a lei condenava, isso sim a lei dizia que não deveria ser feito. E a lei de facto fazia isso para benefício das pessoas. Hoje em dia estudos têm sido feitos e revelam que quando as pessoas não descansam, a médio prazo isso vai trazer consequências terríveis. Inclusive, alguns estudos apontam que há pessoas viciadas em trabalho, são dependentes desse trabalho. Há até uma expressão inglesa que define isso, dizendo que são workaholics, são pessoas viciadas em trabalho. E hoje em dia verificamos que é muito importante ter pelo menos um tempo para parar e fazer um corte entre aquilo que é trabalho e aquilo que é descanso. A Bíblia, sabendo disso, e o nosso Deus sabendo disso, nos deixa escrito exatamente uma recomendação para nosso bem. Não era o caso aqui dos discípulos. Eles não estavam propriamente a trabalhar. Eles iam passando na seara, iam andando, e ao mesmo tempo que iam andando, estavam com fome, poderiam comer, poderiam apanhar essas espigas para comer. Isso era o que a lei também dizia em Deuteronômio 23, 24. E eu vou ler para si o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo até te fartares. Porém não as levarás num cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a mão arrancarás as espigas, porém na seara não lhe meterás a foice. Os discípulos estavam a seguir este ensino da lei. Eles não estavam sequer a usar a foice ou cestos para apanhar estas espigas para levar para casa. Isso de facto não era permitido por lei. Mas os fariseus, eles queriam dar uma outra interpretação. Eles queriam de alguma forma pôr regras que a própria Bíblia não coloca. E infelizmente nós assistimos muitas vezes a isto. Pessoas que se dizem religiosos e que colocam regras e orientações que a própria Bíblia não colocou. E muitas vezes esse tipo de atitudes leva pessoas a pensarem e a afastarem-se de Deus. E eu sugiro então que nós voltemos à Bíblia. Quando houver dúvidas acerca daquilo que alguém está a dizer, olhemos para aquilo que a Bíblia diz. Estes fariseus estavam muito certos da sua opinião, achavam exatamente que poderiam, inclusive, condenar os discípulos de Jesus por causa de uma atitude de não cumprirem a lei. Mas, por outro lado, foram mesmo estes fariseus que condenaram Jesus Cristo à morte. Eles estavam certos de que não se podia apanhar espigas num sábado e para eles isto era terrível. No entanto, para eles condenar um inocente à cruz era algo que para eles talvez fosse aceitável. E foi exatamente o que eles fizeram com Jesus Cristo. Por isso Jesus, conhecendo o seu coração, respondeu citando o exemplo do rei Davi.
o grande rei Davi, reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel. Jesus Cristo usou o exemplo dele para, de alguma forma, confrontar os fariseus com estas questões. E Jesus não quis discutir com os fariseus se os discípulos estavam ou não a quebrar a lei. Mas Jesus simplesmente citou o exemplo do rei Davi. Então diz as Escrituras: então os fariseus perguntaram a Jesus: olha lá, por que é que eles ao sábado fazem aquilo que a lei não permite? Mas Jesus lhes respondeu: não leram já o que Davi fez um dia, quando ele e os seus homens estavam com fome e não tinham o que comer? Entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era chefe dos sacerdotes, e comeu com os companheiros os pães sagrados. Segundo a lei, só os sacerdotes podiam comer aqueles pães. E disse-lhes ainda: o sábado, como dia de descanso, foi criado para benefício das pessoas, e não as pessoas para benefício do sábado. Por isso, o Filho do Homem tem autoridade sobre o próprio sábado. O grande princípio que Jesus queria ensinar sobre o sábado estava a ser distorcido pelos fariseus. A lei não proibia os homens de comer no sábado. A lei proibia, sim, os homens de trabalharem, não descansarem num dia de sábado. E estes homens estavam a perverter os princípios que Deus havia dado. Continuando aqui o nosso estudo, olhamos para o capítulo 3. E diz o texto bíblico ainda: num outro sábado, Jesus entrou na casa de oração e encontrou ali um homem paralítico de uma das mãos. Mas havia lá pessoas que queriam acusar Jesus de desobediência à lei. Por isso, o observavam para ver se ele curava o homem. Podemos questionar se este homem foi posto ali pelos próprios fariseus ou não para acusar Jesus. Tudo parece indicar que sim. No caso da seara, temos um incidente no campo de trabalho. Porém, na sinagoga, temos um incidente no campo da religião, do religioso. Sabemos que curar pessoas enfermas fazia parte do ministério de Jesus. E os fariseus também o sabiam. Por isso, colocaram no caminho de Jesus esse homem de mão mirrada, com uma enfermidade, para ver se Jesus, na sinagoga, iria ou não curar este homem. Os fariseus estavam interessados, e sim, em criar uma cilada para Jesus Cristo, saber se ele iria ou não curar este homem num sábado. De acordo com os fariseus, não se podia fazer nada absolutamente num sábado. Os inimigos de Jesus observavam-no para ver como é que ele iria agir com este pobre homem. E qual foi então a reação que Jesus viu neste homem? Jesus disse ao homem que tinha a mão aleijada: levanta-te, vem aqui para o meio. Depois perguntou aos que estavam a observar: a nossa lei manda fazer bem ao sábado ou fazer mal? Manda salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas não lhe responderam. Então Jesus olhou para eles, indignado e ao mesmo tempo triste, porque não querem perceber, e disse ao homem: estenda a tua mão. E ele, estendendo-a, a mão ficou logo curada. Vemos como este ato de amor, Jesus quebrou todas aquelas tradições injustas que estes fariseus queriam impor às populações. Jesus olhou para este homem que estava a sofrer e não ficou preocupado com as intenções dos fariseus, com aquilo que aqueles homens religiosos estavam a pensar. Ele, na realidade, amou este homem o suficiente para tocá-lo com misericórdia, para curar este homem. Este pobre homem estava a sofrer provavelmente há muitos anos. E estes fariseus estavam mais preocupados com regras que eles próprios tinham criado do que fazer bem ou mal a este homem. Infelizmente, vemos como muitas pessoas vivem desta forma, cheias de ódio no coração, cheias de ira no seu íntimo, mais preocupadas com as regrinhas que eles próprios criaram do que com aquilo que a Bíblia diz, do que o viver aquilo que o Senhor Jesus ensina, em amar os outros, em exercer o perdão. Jesus sabia o coração destes homens, e por isso nós encontramos no verso 6, os fariseus saíram da casa da oração e foram imediatamente juntar-se aos partidários do rei Herodes, para resolverem como haveriam de matar Jesus.
Por um lado, estes homens mostravam-se muito preocupados com o sábado. Se Jesus iria ou não repreender os seus discípulos por colherem espigas no sábado e comerem, se Jesus iria ou não curar um homem num sábado, mas, no entanto, não estão nada preocupados com a sua atitude no coração em conspirar e planear a morte de um homem inocente, simplesmente porque ele estava a fazer o bem num sábado. Eles não estavam nada preocupados com a mentira que a Bíblia tanto condenava e nem estavam sequer preocupados com a sua hipocrisia, fingindo ser amigos de Jesus, mas no seu íntimo planeando atos de morte. Estes homens de facto eram homens perigosos. Jesus, no entanto, conhecia o seu coração, conhecia quem estes homens na realidade eram. Por isso Jesus várias vezes lhes disse que eles eram homens hipócritas, que deveriam ser afastados, homens com os quais nós não deveríamos pactuar e viver. E Jesus então sai com os discípulos para o lago da Galileia. E atrás dele, diz o verso 7 e 8, atrás dele ia uma grande multidão. Venham então da Galileia, da Judeia e de Jerusalém e da Idumeia, e da outra banda do Rio Jordão e dos arredores da cidade de Tiro e de Sidom. Todas as pessoas foram ter com Jesus, porque tinham ouvido falar dos milagres que ele fazia. Muita gente procurava Jesus, queria ouvir a sua palavra divinamente inspirada, queria de alguma maneira ser tocada por Jesus nas suas enfermidades. No entanto, Jesus retirou-se. Jesus sabia que estes inimigos o procuravam matar e por isso Jesus saiu. Jesus, antevendo que estes inimigos procuravam matá-lo, afastou-se para outra região. Estava ali com os seus discípulos. A multidão era tão grande que Jesus disse aos seus discípulos para lhe arranjarem um barco, para não ser apertado pelo povo. No verso 10 nós vemos de facto como ele tinha curado muita gente. Todos os doentes abriam caminho para chegarem junto dele e lhe tocarem. Jesus curava não só algumas pessoas, não só aquelas que ele achava. Jesus procurava tocar todas as pessoas que necessitavam. Os pobres, aqueles que estavam de alguma forma marginalizados, Jesus era com eles que se preocupava. E ainda hoje, Jesus preocupa-se com aqueles que conhecem a sua condição. Jesus preocupa-se com aqueles que estão talvez sofridos no seu íntimo, estão de alguma forma doentes no seu coração e necessitam de ser tocados por Jesus Cristo. E era isso que Jesus fazia. Todos aqueles que se aproximavam de Jesus não eram rejeitados. Ainda hoje, todos aqueles que buscam a Jesus sinceramente, Jesus não os rejeita. Jesus procura dar resposta, uma resposta séria ao seu problema. Vemos que ele continua no verso 11 a tocar estas pessoas. Várias pessoas chegavam perto de Jesus e diz assim o verso 11: E os que tinham espíritos maus, assim que viam Jesus, punham-se de joelhos diante dele e diziam em alta voz: Tu és o Filho de Deus. Vemos que até os espíritos maus, os espíritos imundos, reconheciam quem Jesus era. Sabiam que Jesus Cristo tinha o poder e a autoridade para libertar essas pessoas desse tormento. Por isso eles clamavam à distância, sabendo quem Jesus era na realidade. Mas Jesus ordenava-lhes severamente que não fizessem propaganda dele. É interessante ver que os próprios demónios reconheciam quem Jesus era. Até tinham pânico de Jesus Cristo. E era o próprio Jesus que ordenava que eles não falassem quem Jesus era. No verso 13 vemos que depois Jesus subiu ao monte e chamou para junto de si aqueles que entendeu. Foi Jesus que escolheu os discípulos para o acompanharem. Jesus escolheu aqueles que entendeu. É interessante ver que Jesus ainda hoje continua a chamar a si todos aqueles que ele bem entende. Talvez algumas pessoas de bem, algumas que se consideram pessoas justas e honestas, acham que essas coisas de Jesus Cristo é só para aqueles que são fracos, para aqueles que, enfim, se acham pobres, para aqueles que são humildes. E na realidade foi isso que Jesus disse, que ele veio não para aqueles que se julgam sãos, mas para aqueles que precisam de ser curados. É para isso que servem os médicos. E foi para isso que Jesus veio. Por isso Jesus chama a si aqueles que ele bem entende e aqueles que reconhecem quem são e que precisam de Jesus Cristo. Se é o seu caso, aproxime-se de Jesus,
pois ele está de braços abertos para o receber. No verso 14 vemos: aproximaram-se e ele então escolheu 12 para os acompanharem e para os enviar a pregar as boas novas, com poder de expulsarem demónios, espíritos maus. A esses 12 chamou apóstolos. São eles: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esses 2 deu o nome de Boanerges, filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, do partido dos nacionalistas, e Judas Iscariotes, aquele que atraiçoou Jesus. São estes então os 12 apóstolos que Jesus Cristo escolheu para si. Os doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: estes possessos de Satanás. Outros diziam: o príncipe dos demónios é que lhes dá poder para expulsarem os espíritos maus. Então Jesus chamou toda aquela gente para junto de si e fez esta comparação: como pode Satanás expulsar Satanás? Um país dividido em grupos que lutem entre si acaba por se arruinar, de maneira que uma família dividida acaba por se destruir. Ora, se Satanás lutasse contra si próprio e o seu reino se dividisse, então não resistiria, seria o seu fim. Jesus explica que a tática que estes homens estavam a usar não funciona. Satanás não luta contra Satanás. Jesus, se expulsava estes demónios, era por autoridade de Deus e não por autoridade de Satanás. Estes homens queriam de facto lançar a dúvida, estes fariseus queriam lançar a dúvida sobre o ministério de Jesus Cristo. E Jesus clarifica as águas. Jesus mostra com que autoridade ele exerce o seu ministério. Jesus continua dizendo: lembrem-se disto, Deus perdoa tudo, tanto os pecados como as palavras contra ele próprio, quaisquer que sejam. Mas aquele que cometer ofensa contra o Espírito Santo nunca será perdoado. É culpado do pecado eterno. Aqui temos um pecado único. É o pecado que não é perdoado. É esta ofensa contra o Espírito Santo. Sabemos que na ocasião do batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre ele para revesti-lo de poder, a fim de Jesus Cristo realizar o seu ministério. Foi uma manifestação visível para que todos reconhecessem a autoridade e a obra de Jesus Cristo. Jesus realizou esta obra pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu por obra do Espírito Santo também e foi ungido por esse poder no dia do seu batismo como ministério para a libertação dos povos. Os fariseus afirmavam que Jesus então fazia milagres por instrumento do diabo, por poder do diabo. Nesse caso, eles estavam a blasfemar contra o Espírito Santo e a ação de Deus. E Jesus está a dizer que esse pecado não seria perdoado. Eles até poderiam dizer algumas coisas contra o próprio Jesus Cristo, mas não desautorizar o Espírito Santo que estava a agir. Eles estavam a rejeitar de uma forma consciente, de uma forma ponderada a ação de Deus. Sinceramente, eu creio que é isso que é o pecado contra o Espírito Santo. É quando alguém percebe que é Deus que está a agir e mesmo assim rejeita de uma forma consciente a ação de Deus sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Essa é a blasfémia contra o Espírito Santo. É um pecado de incredulidade. É um pecado em que a pessoa prefere acreditar noutra coisa, a acreditar no poder de Deus. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados. Não há qualquer pecado que nós possamos cometer que não seja perdoado por Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos com sincero arrependimento, quando nós nos aproximamos confessando o nosso pecado, Jesus Cristo perdoa tudo aquilo que nós fizemos. E é exatamente por isso que Jesus Cristo aqui faz um apelo. Jesus Cristo aqui mostra claramente que esse pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. É necessário que nós nos aproximemos de Deus com um coração sincero, reconhecendo quem nós somos, não ficando renitentes ou não ficando incrédulos, com um coração rebelde contra Deus, para que Jesus Cristo estenda a sua mão e nos toque. A nossa fé é absolutamente indispensável para que essa ação de Jesus Cristo seja concretizada no nosso coração. Continuando a olhar para o texto bíblico, no verso 31 vamos encontrar Jesus numa outra situação.
Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram ao pé da casa. Não entraram, mas mandaram chamar. Havia muita gente sentada à volta dele e alguém lhe disse: Olha, que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ali sentados à volta dele, disse: Aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois todo o que fizer a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Sabemos que 2 dos seus irmãos de Jesus Cristo, Tiago e Judas, eram pessoas que vieram mais tarde a crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Inclusive, eles escreveram 2 epístolas. Ambos não mencionam sequer que eram irmãos de Jesus Cristo, do Salvador do mundo. Vemos que eles tinham entendido a importância da intimidade com Deus, da relação espiritual e da comunhão espiritual que nós podemos desenvolver com Jesus Cristo. É só por essa razão que nós podemos dizer ser filhos de Deus Pai e sermos irmãos de Jesus Cristo, por esta declaração de Jesus Cristo. A partir do momento que temos intimidade com Deus, a partir do momento que fazemos, como Jesus diz aqui, a vontade do Pai, obedecemos às Escrituras. Nesse sentido, então, podemos ser íntimos de Deus. Podemos ser íntimos de Jesus Cristo. Isto é interessantíssimo olhar para este texto bíblico. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes textos bíblicos talvez vão confrontar-nos com as nossas tradições. Vão confrontar-nos talvez com algumas coisas que nos têm dito no passado. Mas eu gostaria que nós olhássemos simplesmente para as Escrituras e ficássemos com aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Palavra de Deus nos diz é que precisamos ser íntimos de Deus, precisamos de ter comunhão e obedecer à Palavra de Deus. E dessa forma somos tornados filhos de Deus. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estas são as palavras de Jesus Cristo. E nós vamos continuar a olhar para este relacionamento que Deus quer desenvolver conosco, através deste Evangelho de São Marcos. Isso faremos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.